O PL acionou o Supremo Tribunal Federal com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, para contestar a legalidade de práticas fiscais do governo Lula. O partido acusa o governo de criar um orçamento paralelo ao retirar 90 bilhões de reais do limite fiscal para 2024 e 2025 e transferir programas como o Pé de Meia para execuções orçamentárias fora do modelo tradicional. Segundo o PL, essas ações e omissões prejudicam a transparência, a responsabilidade financeira e a gestão de receitas e despesas públicas, solicitando ao STF que declare a inconstitucionalidade do cenário fiscal e determine a interrupção dessas práticas. O ministro Gilmar Mendes, do STF, foi sorteado relator dessa ação do Partido Liberal, que contesta a existência desse orçamento paralelo no governo Lula. Berenice Leite. Pois é, o ministro Gilmar Mendes foi designado, no entanto achei que ia ser o Flávio Dino, né? Porque ele que cuida de toda a questão que envolve emendas parlamentares, orçamento do governo federal, que eles usam como chantagem quando querem aprovar as suas pautas. E a gente está em ano eleitoral, isso vai acontecer muito. Agora, não dá para esperar também um julgamento isento, neutro, por parte do ministro Gilmar Mendes, ainda que estamos falando do PL, né? O principal adversário político do governo do PT. Então, a expectativa, claro, a oposição está fazendo o seu papel de contestar, porque o governo usa desse artifício, muitas despesas. O que o PT faz desde que entrou novamente no poder em 2023? O presidente Lula, ele classifica muitos dos seus gastos como investimento, e ele já falou isso publicamente. E ao passo que isso é classificado no orçamento como investimento, ele gasta a reveria. Agora, veja, a gente está falando de um programa, perdão, bati aqui. A gente está falando de um programa, o Pé de Meia, que é visto como um dos principais projetos do PT, principalmente para criar ali um reduto eleitoral dos jovens, né, que a partir dos seus 16 anos já podem votar. Então, meio que fica confeccionado ali, né, o estudante. Assim como eles fazem do Bolsa Família uma forma de chantagear os beneficiários, olha, se vocês não votarem... E essa foi uma das justificativas à época com o ex-presidente Jair Bolsonaro, tendo como adversário político. Se vocês votarem, continuarem votando no Bolsonaro, ele vai acabar com o Bolsa Família, né? O PT usa dessas artimanhas. Agora, o orçamento e a economia do país estão desse jeito porque lá no início, o presidente Lula, antes mesmo de entrar no poder, tivemos uma PEC, que foi chamada de PEC da transição, que foi uma abertura no orçamento, um verdadeiro cheque em branco para o governo do PT já começar o seu ano ali, o seu primeiro ano do mandato 4 do Lula, com o cheque em branco e fazendo esse rombo que a gente vê nas contas públicas, Daniel. Foram mais de 180 bilhões de reais que o governo do PT já se lançou mão para poder gastar a reveria, e com esses programas que a gente já conhece, né? Muito programa aí que acaba, de alguma forma, deixando o brasileiro acomodado. Essa é a verdade. Muito bem, são 7 horas e 55 minutos no horário de Brasília. Esse é o Jornal da Oeste, primeira edição, até às 10 horas da manhã, com as principais notícias do Brasil e do mundo. E agora, vamos falar de Carnaval 2026, Guta Pini, porque pagadores de impostos gastaram quase 125 milhões de reais em 2026 com Carnaval Carioca. A quantia considera repasses dos governos federal, estadual e da Prefeitura do Rio. Para o grupo especial foram destinados aproximadamente 78 milhões de reais. É isso aí, nessa categoria que se enquadra a Escola Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite do último domingo, naquele desfile bastante polêmico. O governo federal distribuiu 12 milhões de reais para as escolas do Grupo Especial por meio da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. O governo do estado do Rio de Janeiro liberou, no total, 60 milhões de reais
40 para as escolas do Grupo Especial e operação da Sapucaí, 16 milhões para a série Ouro e 4 milhões para as séries Prata e Bronze. A Prefeitura do Rio, comandada por Eduardo Paes, aliado de Lula, forneceu cerca de 52 milhões de reais. Foram 25 milhões e 800 mil para as escolas do Grupo Especial, 14 milhões e 800 mil para agremiações da série Ouro e 11 milhões para as séries Prata e Bronze. Que nota você dá para essa informação, Guta Pini? Nota -13, como diria nosso amigo Serrão. Olha, Dani, tem uma postagem do Fórum da Liberdade no Instagram que eles trazem esses dados de gastos com o carnaval e eles fazem um comparativo com outros gastos no Brasil. Então, de verba federal total para o carnaval, em 2026, 85 milhões de reais. Agora, para centros especializados em saúde bucal, 45,7 milhões. Vejam, metade, quase metade desse valor. Bolsas de iniciação científica para jovens, 20 milhões. Enquanto no carnaval, 85 milhões. 50 unidades de ambulância do SAMU, 18,9 milhões. Fomento ao empreendedorismo, 8,4 milhões. Então, qual que é a prioridade desse país, desse governo? Com esse valor destinado ao carnaval, segundo esses dados, seria possível adquirir 225 novas ambulâncias para o SAMU, 25 novas unidades básicas de saúde completas. Então, que se faça o carnaval, o povo gosta, a população do Brasil, boa parte dela aprecia esse tipo de entretenimento. Agora, nós precisamos encarar este fato, que é uma festa que custa muito caro e existem outras questões no nosso país que estão pendentes, em especial a saúde, educação e segurança. E o dinheiro é um só, não existem dois dinheiros. Embora o governo Lula, como foi falado aí na pauta anterior, ele maqueie esses dados, ele consiga fazer esse orçamento paralelo a partir do momento em que ele coloca vários gastos como exceções ao orçamento, então eles não entram no cálculo do déficit, o dinheiro é um só, embora você queira maquiá-lo. Então, nós vimos aqui recentemente também no jornal, nós veiculamos essa notícia, de falta de dinheiro para a compra de livros em braille, para alfabetização. Então, mas dinheiro para o carnaval não falta. Essa é a prioridade sempre do governo. Para isso não falta. Então, é preciso encarar essa discussão. Qual é o país que nós queremos viver? É esse país do carnaval ou nós gostaríamos de um país em que o investimento prioritário fosse para saúde, educação e segurança? O dinheiro é um só, não dá para gastar com tudo.